Oi, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso Conversa com Ciência e vamos, discutir um assunto bem interessante. Hoje no Brasil, né, nós temos aí um número na ordem de grandeza de 50.000 mortes de acidente no trânsito, né? Esse é o número, né, pode ser até um número de guerra, né? 50.000 pessoas morrerem por ano, né? É um número muito alto. Por que que isso acontece, né? O que é que nós podemos fazer para mudar essa situação, certo? Quanto vale uma vida, tá? Quanto vale a gente, ter medidas que reduzam esses acidentes, que diminuam as mortes no trânsito, tá? Quais são os impactos dessas mortes no trânsito? Não é só o impacto, você pode ser sentimental, né? Você de um ente querido que faleceu, mas aquela pessoa era uma pessoa que estudava, que produzia, que, né, que trabalhava. Qual é o impacto disso aí? Então a gente precisa cada vez mais estudar essas medidas. E nós sabemos que Fortaleza tem feito várias medidas, né? Redução de velocidade, né, criando ciclofaixas, tentando reduzir, né, esse número de acidentes assustadores no nosso país, certo? Então eu acho que é um tema super relevante e que precisa estar na boca do povo. E para isso hoje eu convidei meu amigo, né, Flávio Cunto, professor da Universidade do Ceará, Federal do Ceará, que trabalha diretamente nessa questão, né, de segurança viária. Ok? Então, eu queria agradecer aqui o Flávio, a sua presença e seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Barros Neto. É um prazer participar aí do seu programa, que está cada vez mais famoso aqui para a gente na universidade. Está ganhando, né? Está ganhando espaço, força, né? Na comunidade como um todo, né? Essa ideia de a gente trazer para uma linguagem mais acessível, né? O que a gente vem fazendo dentro da universidade em termos de pesquisa, né? Em termos de inovação, em termos de extensão. Muito legal e conte comigo sempre que você precisar. Obrigado, Flávio. Bom, Flávio, depois de um pouco dessa introdução, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, do que tem sido dessas questões aí, né, da segurança viária, da preocupação, né, o que é que tem sido feito de pesquisa, o que é que você tem trabalhado com isso, né, que aí para nossos ouvintes aí, os participantes do nosso programa possam ter mais informações a respeito disso. A gente, você falou um número aí muito interessante, né, e trágico, né, que a gente tem observado no Brasil, né, o nosso patamar é da ordem de 50 mil, né, principalmente no início do século XXI, de 50 mil mortes por ano, no trânsito como um todo, né, do país inteiro. Ah, em 2011, a gente teve, né, uma tentativa de esforço mundial para a redução da acidentalidade viária, né? A gente sabe que por ano nós temos algo em torno de 1,35 milhões de vítimas fatais e a grande maioria está nos países ditos em desenvolvimento. Então, em 2011, a Organização Mundial da Saúde lançou a primeira década de ação pela segurança no trânsito. Então, o objetivo era reduzir em 50% o número esperado para 2020, que é quando a década terminar. E essa iniciativa, né, uma iniciativa de política pública mundial, né, ela acabou se expandindo, se reverberando aí, e ao nível de nação, né, ao nível de estado e também ao nível de município. Então, nós fomos, digamos assim, nós tivemos a grata surpresa, né, no caso de Fortaleza, de a gente ter tido a oportunidade de entrar em contato com universidades que estudam segurança no trânsito há muitos anos, inclusive como problema de saúde pública, que é o caso da Johns Hopkins. Então, em 2014, dentro da década, né, na primeira década, Fortaleza, ela participou de um processo seletivo onde foram selecionadas 10 cidades em todo o mundo, em todo o globo terrestre, para que houvesse, né, a participação nesse programa que foi financiado pela Bloomberg Philanthropies, junto com a Universidade de Johns Hopkins. Então, no Brasil, nós tivemos São Paulo e Fortaleza.
Então, se a gente for olhar as estatísticas de acidentes de trânsito com vítimas fatais em Fortaleza, é o nosso ponto de inflexão, onde a gente começou a descer para além de uma oscilação, né, nos números das fatalidades. Então, em 2014, no final de 2014, 2015, né, a cidade de Fortaleza entrou nesse programa, que é um programa global para a segurança viária, patrocinado pela Bloomberg. E esse programa, ele traz um paradigma, que é o paradigma moderno de segurança viária, que a gente chama, que é o paradigma dos sistemas seguros. É uma ideia super, super interessante e importante, Interessante. Uhum. que é o seguinte: quando a gente, normalmente, ao se olhar a causa de um acidente, de um sinistro, né, que é o nome mais correto, que mudou recentemente agora pela nomenclatura, inclusive na ABNT, a gente não deve mais chamar acidente, chama sinistro de trânsito. Havia muito, na década de 80, a busca por uma causa única. Na década de 80 era essa. E essa causa única, normalmente, era o fator humano, o condutor, o usuário. 80% a culpa, o nome era esse, não era um fator contribuinte, era a culpa do usuário. Isso, apesar de ter uma certa fundamentação, ela reveste, né, ela se transforma para a gente da engenharia, gente que se preocupa com a infraestrutura viária, por exemplo, que se preocupa com os veículos. Esse tipo de conclusão, ele para a gente não é muito bom, porque só restaria, vamos dizer, 20%, né, para a gente contribuir de alguma forma. Então, é mais ou menos essa a ideia na década de 80. Na década de 90, o paradigma mudou um pouquinho para o que eles chamaram de fatores contribuintes. Então, em alguns sinistros, havia participação do condutor, havia participação da via, quando eu digo participação, né, como fator contribuinte do sinistro, e dos veículos. Então, não era mais associado a um único fator. Mas, mesmo assim, ainda a culpa recaía, na maioria dos casos, no condutor ou no usuário. E aí nós chegamos nessa nova visão, né, dos sistemas seguros, onde a gente parte do princípio de que os sinistros eles decorrem de uma sequência de eventos. Às vezes, o evento mais próximo do sinistro é aquele que a gente atribui à causa, que é o fato da pessoa ter passado numa interseção e ter furado o sinal vermelho, ter avançado o sinal vermelho. Esse foi o último evento antes do sinistro. Mas, por exemplo, o fato desse semáforo ter sido colocado em um lugar foi uma decisão nossa, como engenheiros de trânsito, como engenheiros de transporte, que causa a interrupção do fluxo sistematicamente. Nós decidimos fazer isso. Então, apesar de não ser uma causa, digamos, do ponto de vista jurídico, é algo que, se diferente fosse, poderia evitar o acidente. Então, isso, a gente, voltando aqui para a década de ação de segurança no trânsito, esse foi o paradigma novo, que é o paradigma do sistema seguro. A gente não deve olhar só um fator, ou o último fator, e sim uma sequência, né, de fatores. E Fortaleza entrou, então, nesse programa, onde havia, né, intervenções em todas as áreas. Havia intervenções ou treinamentos na parte de infraestrutura viária, na parte de fiscalização, que tem a ver com o comportamento humano, na parte de veículos, né? O que é que pode ser feito em termos dos veículos. E esse paradigma do sistema seguro, ele traz um elemento central, dois elementos centrais. O homem o ser humano como centro de tudo. E aí, logo a seguir, é a energia do sinistro que conta. A gente sabe que os humanos eles irão falhar, isso também é uma premissa. Agora, quando eles falharem, e eles vão falhar, caso o sinistro ocorra, que ele ocorra numa energia baixa. E aí a gente sabe, né, desde as nossas aulas lá do segundo grau, que energia, né, principalmente em sinistros de trânsito, é mv2/2. Isso. Então, e o V está ao quadrado, né?
Aham. Quando o sinistro ocorre numa velocidade baixa, a energia é muito baixa. Então, no paradigma dos sistemas seguros, eu posso ter múltiplos acidentes. Eu acho aí, Flávio, só para a gente, assim, eu acho que é interessante essa sua coisa aí. Por exemplo, se nós formos fazer isso com a Fórmula 1, né? A Fórmula 1, ela projeta um sistema seguro, né? Porque, por exemplo, como você mesmo sabe, se ele falhar, e ele vai falhar, porque vai ter falhas ao longo do processo, ele vai, vamos dizer, ter válvula de escape, de redução de velocidade, né? Exatamente. Mas mesmo assim, o cara tem uma roupa, né, vamos dizer, adequada, se o carro pegar fogo, né? Ele O tem raciocínio é várias esse. coisas que são feitas, né, dentro de uma visão sistêmica. Eu acho que isso é interessante, né? E é bem interessante essa visão agora que está tendo dessa questão do trânsito, né, em que a gente está vivendo, né? Então, a analogia é muito, muito boa, é válida, completamente válida, Barros. Assim, na hora que você falou o exemplo de Fórmula 1, né, para nós, engenheiros de transporte, projetistas de vias, né, de rodovias, aí começam a surgir conceitos novos. Um deles eles chamam de estradas que perdoam. Então, dentro desse paradigma de sistemas seguros, a gente sabendo que vai haver, mais cedo ou mais tarde, vão ocorrer erros, a gente tem que tentar perdoar, claro, dentro do possível esses erros. Um exemplo bem claro, né? Uma curva de uma rodovia, né? Vamos dizer, a curva é para a esquerda, os veículos que não conseguirem fazer, eles vão escapar, né? Pela tangente, vão sair pelo lado direito. Então, tendo isso em mente, a gente não pode ter obstáculos fixos nessa área. A gente não pode ter grandes, né, depressões, né, grandes diferenças de aterro. A gente tem que ter uma área de escape, né, que permita o erro, né, que perdoe o erro. Ele errou, mas ele vai ter tempo de diminuir a energia e vai colidir, o carro vai amassar, mas a energia é baixa ao ponto dele sobreviver com ferimentos leves. Né? Essa também está tudo por trás do sistema seguro. Os acidentes vão ocorrer. Agora, vítimas gravemente feridas e vítimas fatais não são aceitas, né? Não são aceitáveis no sistema nessa visão. Dentro dessa visão de sistema seguro, Flávio, o que é que, por exemplo, Fortaleza tem feito, né, ou nas suas pesquisas, o Fortaleza São Paulo, né, nessa sua pesquisa aí com a Bloomberg, o que é que tem sido feito assim para as pessoas entenderem, né, essa visão desse sistema seguro? O que a gente observou em Fortaleza de 2014, né, no final de 2014, começo de 2015, vou te falar aqui primeiro os números, né, para você ter uma ideia do que aconteceu. Fortaleza é uma média, esse número é bem marcante, porque de aproximadamente 365 vítimas fatais por ano, até 2014. Um por Dá, dia. dá em média um por dia, dava para gravar demais, isso aí vem desde o ano 2000. E no ano passado, né, 2020, salvo engano, foram 180 vítimas fatais no ano. E ele desceu, né, numa reta com a inclinação perfeita, descendo muito, muito, muito constante. Interessante isso. Então, o que aconteceu nesse período, né, e como é que isso foi expresso, né, nas vias. Então, essas reduções de velocidades que a gente observou, está observando, né, de 60 para 50, né, algumas vias desceram, né, para 40, e algumas bem residenciais, né, acho que no centro eles estão chamando agora de zona 30, que tem uma campanha mundial agora dessa segunda década, que começou agora em 2021, para aumentar o número de zonas 30. Zonas 30. Basicamente, o que acontece? Na área urbana, nós, dentro dos carros, nós, dentro dos ônibus, nós estamos super protegidos. Por quê? Porque a energia já começa mais ou menos baixa, porque as velocidades estão nas 60 no máximo, né? E às vezes até 80. Mas essa velocidade de 60 para um pedestre, infelizmente, é praticamente fatal. Um atropelamento a 60 km por hora, a chance de sobrevivência é de 5%. Quer dizer, com 60 km por hora,
quem está dentro do carro, ele praticamente ele vai sentir, pode ter uma escoriação bem leve, né, tem um susto, mas ele vai sair praticamente ileso, né, com airbag, tudo direitinho. Agora o pedestre não. Quando você traz essa velocidade para 30 km por hora, o que é que acontece? Você sai de 5% de chance de sobreviver para 85% de chance de sobreviver. Impactante isso, viu? É muito forte. Tem mais algumas coisas. Você diz, Flávio, mas de 50 para 60 porque é um gráfico exponencial. Né? Você de 60 para 50, Flávio. Rapaz, não é muita coisa, não. Não é muita coisa, não. Quando a gente reduz esses 10 km por hora, a gente, além de exigir menos a frenagem do veículo, tá? Porque a gente já está com a velocidade mais baixa, a gente vai conseguir parar o carro mais rápido, porque a gente tem um tempinho a mais para reagir do que o que a gente teria com 60. Vamos fazer uma conta aqui rápida. Vamos lá. Em metros por segundo talvez seja mais fácil, né? Quando a gente reduz, vamos reduzir aí 10 km por hora, né? Que é o que a gente falou. 3,6 daria mais ou menos aí... 36 metros, né? Não, 10 km por hora daria 3,6 metros por segundo. Metros por segundo, ok. Então, você tem, num segundo, o carro vai andar 3 metros. Sim. Olha, um segundo você anda 3 metros, dá mais ou menos a metade de uma rua que você cruzou em um segundo. Isso só porque você reduziu 10 km, você ganha, né, a mais, você ganha 3,5 metros a mais para você frear, para você reagir. Então, isso quando você coloca numa escala maior, né, de 60 para 40, 60 para 30, você consegue salvar muitas vidas. Né? Uma coisa que eu acho importante, né, é que muitas vezes as pessoas não percebem que o ciclista e o pedestre fazem parte do sistema de trânsito, né? As pessoas acham que o sistema de trânsito é o carro, o ônibus, a moto, né, o caminhão, né? E como você fala, nesse sistema o pedestre é o mais frágil, né? É o que está mais exposto, porque, né, você mesmo falou aí os números, né? Então essa linha, né, de raciocínio aí da mobilidade, né, da equidade, né, da distribuição do espaço, distribuição democrática do espaço, é uma linha que é muito forte, né, para a gente incentivar o transporte não motorizado, o transporte ativo. Né? Por quê? Você ocupa um espaço urbano muito menor usando a bicicleta ou a pé, você não tem impacto ao meio ambiente. Faz exercício. Você promove, né, hábitos saudáveis. Essa questão aí das faixas, né, de ciclista, das faixas de ônibus, né? Isso também está dentro desse sistema seguro ou é uma outra abordagem? Ela está sim dentro do sistema seguro. Você falou na faixa, né, na faixa exclusiva de ônibus, né, e até um aspecto interessante. Você tinha falado, a pessoa acha que a gente precisa transportar automóveis, né? Na realidade, a gente precisa transportar pessoas, né? Pessoas e bens. Porque é muito comum a gente encontrar por aí as pessoas argumentando, puxa vida, tem uma faixa exclusiva de ônibus e todo mundo do lado esquerdo e não passa nem um ônibus. Quando passa um ônibus que leva 50, 60 pessoas, né, ele passa numa frequência menor do que passam os carros. Mas o carro leva 1,3 pessoas em média, né? Então, a gente está transportando muito mais pessoas com o ônibus que passa ali. E também tem um número que também me passaram, né? Que hoje em torno de 70% da população usa transporte público, né? Usa o ônibus. Então, na realidade, se você tem uma via com 3 faixas, era para ser 2 faixas para o transporte público, né? Se você fosse fazer a proporcionalidade, né? E na realidade, e os números mostram que a velocidade do ônibus dobrou, né? É em torno de 20 quilômetros, passou para 40 quilômetros, né? Então isso. Alguns corredores que eram muito baixos, né? De 12 quilômetros, passou para 22. Ou seja, praticamente dobraram todas as velocidades, né? Ainda né, relativamente baixo, mas já melhorou muito. Mas aí, por né? exemplo, se você for fazer a conta, você vai fazer uma viagem na metade do tempo. Não, e a nossa velocidade média dentro de Fortaleza, dos carros, né, dos veículos pequenos, não passa de 22 km por hora, não.
né? Não passa Agora disso, me diga não. uma coisa, Flávio, e tem mais alguma coisa? Porque também eu vi que agora a prefeitura está fazendo aquelas recuos na calçada, né? Algumas áreas, que ela é tipo uma área de espaço para o pedestre, né? Vamos Isso lá, também faz parte também desse faz. processo do sistema seguro? Faz. Deixa eu até complementar toda a pergunta em relação a ciclofaixas, Ah, ciclovias, certo, né? ok. Então, dentro dessa visão dos sistemas seguros, o que a gente faz é o seguinte: a gente, quando a energia não é baixa do ambiente, a gente tem que separar os que são vulneráveis. Energia significa velocidade. Então, nos corredores onde a velocidade máxima é 50, 60, a gente não deve permitir o compartilhamento da faixa de tráfego entre bicicletas e veículos. Então, a gente faz a ciclofaixa. Quando a gente tem um fluxo muito grande e a velocidade alta, como é o caso da Washington Soares, né? Como é o caso das Da Bezerra de CESMs, Menezes. da Bezerra de Menezes, a gente separa fisicamente. Então, isso está dentro do sistema. Quando a energia é muito baixa, são nas ruas dos bairros, né? Aquelas ruas bem locais, a gente faz a ciclorrota, que é a gente bota junto, coloca assim, porque a velocidade é baixa e o fluxo também é baixo. Em relação aos pedestres, o que Fortaleza tem aplicado muito essa, eles chamam de urbanismo tático, né? São elementos de urbanismo como pinturas, mobiliário urbano facilmente retirado, como elementos de paisagismo, como balizadores, que você consegue fazer uma intervenção de baixo custo, de forma rápida, que possa ser revertida. Entendi. Então, Fortaleza está trocando os espaços, ela está democratizando um pouco mais, ela está literalmente tirando o espaço dos veículos motorizados e dando para os pedestres. Aquelas esquinas que você disse que tem a pintura, né, que é um prolongamento da calçada. Ali Uhum. é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ela reduz a largura da travessia para o pedestre, porque ele vai ter uma faixinha menor para atravessar agora, aumenta a visibilidade do pedestre para os veículos, tá certo? E ainda, né, ajuda a coibir estacionamento proibido na esquina lá. Tem um problema, que aí eu acho que esse é um problema nacional, que são os motoqueiros, certo? Então a gente, né, hoje vê motoqueiro andando vamos dizer, muitas faixas de, né, ciclofaixa virou caminho de motoqueiro, né? Como muitos desses são entregadores de, né, de encomendas e tudo mais, e trabalham até contra o tempo, então eles cometem muitos, né, entram na contramão, furam muito o sinal, né? Então isso também dentro desse sistema seguro tem um processo muito forte de educação, né? Porque, vamos dizer, também vamos dizer, quem gera vamos dizer, mais despesas, por exemplo, para o Estado, né? Quem mais se acidenta, né? Se você vai lá no IJF, né? São os motoqueiros. Existe alguma ação sendo pensada para esses motoqueiros? Como é que, né, dentro desse sistema seguro? Os motociclistas, né, eles são uma categoria muito interessante e complexa. Por quê? Porque eles têm uma flexibilidade de movimentação muito grande, né? Uhum. Eles ocupam um espaço pequeno, estão motorizados, né? E isso, ao longo das últimas 3 décadas, né, o mercado, né, das motocicletas, ele teve uma expansão enorme por conta, né, do baixo consumo de combustível, né, o valor relativamente baixo de aquisição, né, e a habilidade de penetrar, né, percolar na nossa rede que trabalha muitas vezes congestionada. Então, isso aí foi Né, um. e eu acho que, deixa eu só, e eu acho que também essa questão do desemprego foi uma forma também de muita gente, né, tentar, vamos dizer, usar uma palavra assim, tentar se salvar fazendo teleentrega, né? Não, no início, né, essas novas relações não estavam estabelecidas, mas aí aos poucos, né, foram aparecendo os motoboys, né, e depois a coisa Uhum. foi se especializando em documentos e comida, aí, né, nós temos esses aplicativos recentes e tivemos a pandemia, muita gente, né, migrou para isso aí. Na minha percepção,
o desafio da gente é o seguinte, ao invés de marginalizar, né, ou simplesmente colocar a culpa total, né, na maneira como eles conduzem, né, como sendo irresponsável, como sendo agressiva, né, eu fico me perguntando, será que eles agem dessa forma quando eles estão, por exemplo, no momento de lazer, quando eles estão, por exemplo, indo só para o trabalho, ele não usa moto como trabalho, ele está indo para o trabalho de moto. E a resposta é não. Então, o que é que acontece? Existe uma pressão para, na grande parte dos empregos que se relacionam, né, com as motos, existe uma pressão pelo tempo. Isso, Né? essa é Menos verdade. tempo, melhor. Então, eles precisam se sujeitar a esse tipo de situação e, para isso, eles fazem tudo. Né? Avançar semáforo, né? Andar em contramão e por aí vai. Então, eu acho que existe, né, o aspecto da educação dos motociclistas, não tenho a menor dúvida. Né? Nós temos em Fortaleza hoje uma taxa de utilização de capacete de 97%, né? Que é altíssima. Né? Verdade. E a gente precisa trabalhar esse lado da educação, né? As leis de trânsito, mas também a gente tem que começar a pensar em como a gente muda esse estigma, né, de o bom prestador de serviço é aquele que simplesmente avança todos os Faz semáforos tudo para e entrega sua chegar. pizza em menos de 15 minutos. Então, a gente poderia ter, por exemplo, né, um sistema de avaliação de estrelas, né, para o motociclista, né, o profissional que tivesse menos infrações, né, que tivesse o maior, sei lá, o maior número de entregas feitas, mas dentro de um intervalo razoável. O papo aqui está muito bom, né? Acho que para mim, eu sou o que aprendo mais nesse processo. Né? Então, são coisas, toda vida tem coisas novas, termos que eu não conhecia, por exemplo, eu não conhecia esse sistema seguro aí né? Então eu queria lhe agradecer, né? Acho que foi bastante esclarecedor, né? E aí, provavelmente a gente vai voltar em alguns outros momentos para outros debates sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito. É porque é um assunto que mexe muito com as pessoas, né? Porque né, todo mundo depende do trânsito, né? Então, e muitas vezes gera até discussões acaloradas a respeito disso, né? Certo? É. Então, eu queria agradecer aqui mais uma vez, Flávio, tá aqui pela a disponibilidade de estar aqui falando com a gente no nosso projeto. Obrigado, Barneto. Prazer é meu. Sempre que você precisar aí, que a gente quiser, que você estiver precisando conversar sobre esse tema, né? Eu vou ter o maior prazer em contribuir. E porque realmente é um tema que é muito popular, né? Porque Com ele certeza. mexe, ele está muito, né? Intrincado com as pessoas, né? Ligado às pessoas, porque facilmente a gente encontra, né? Colegas que já tiveram algum tipo de problema, né? Para não dizer uma tragédia, né? Com alguém próximo, né? E É. realmente a violência no trânsito é uma coisa. E eu sou um motociclista, realmente, né? Mas eu, felizmente, não preciso andar, né? Eu uso moto como lazer, né? Assim, ou pequenos deslocamentos, não é o meu, né? Eu gosto, mas realmente assim, você tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, quanto mais trabalhar essa questão da segurança viária, é bom para todo mundo. Eu acho que é um processo de adaptação, né? Eu vejo muito isso. Porque, por exemplo, ó, quando a gente era, né, na minha época, então ficamos velhos, né? Na minha época, por exemplo, carro não tinha Não encosto, tinha coxa não de tinha cabeça. airbag, não tinha nada, tá entendendo? E isso é um processo que foi evoluindo, né? As pessoas começam a ter outras visões com relação a risco, negligência e tudo mais. É um processo evolutivo. E eu acho que É. quanto mais, tudo isso é um processo que vai evoluindo, né? E as pessoas vão entendendo mais, né? A Então, acho que a indústria, gente. a indústria automobilística é interessante, né? Até ainda é muito forte o apelo pela velocidade, pela emoção. Isso. Você vai, né? A minha marca, né? Meu carro, ela vai de 0 a 100 em tantos segundos e o É, motor tem tantos cavalos. Mas a indústria europeia, por exemplo, em especial, em específico a Volvo, né? Que é uma empresa sueca, foi a primeira que passou a vender segurança, né? Então elas, olha, o meu carro
né? No meu carro você tem segurança porque você tem isso, 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 né? E eles, inclusive, eles prometeram, né? Até acho que 2022 e 2023, eles prometeram que nenhuma pessoa que estivesse envolvida em um acidente com o Volvo sofreria ferimentos graves Graves ou ou fatais. morreria. É um Flávio, compromisso. muito obrigado, né? Queria agradecer e queria, pessoal, né? Infelizmente a gente precisa, né, terminar, né? Mas o papo aqui estava muito bom. Queria que agradecer, né? Eu sou o professor Barros Neto, o âncora desse projeto, um projeto apoiado pela Universidade Federal do Ceará, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e pela Fundação Astef. Ok? O nosso objetivo aqui é trazer ciência de forma clara, objetiva, né, para todos vocês. Então, eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês, convidar vocês a visitar os nossos canais, a visitar nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, que está tudo lá, certo? E peço que também divulguem, né? É muito bom. Hoje nós estamos precisando aí de matérias interessantes, de conversas interessantes, para que as pessoas também tenham outras visões a respeito do que acontece tanto na universidade, como fora da universidade, como acontece no mundo, ok? Então, conto com vocês aí na divulgação do nosso projeto Conversa com Ciência. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde e até a próxima.